Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Gideone Silva, professor de Matemática e de Física. E hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre deslocamento e velocidade da imagem, que está na página 152 e 153 do nosso livro. Essa é a nossa aula de Física do terceiro ano. E vamos aqui trazer para vocês este conteúdo e trazer também aqui alguns exemplos do nosso livro, tá? Bom, então nós temos aqui essa imagem, tá? Onde nós vamos explicar para vocês o significado do deslocamento e da velocidade da imagem. Então aqui diz assim: considere na figura a seguir um observador O parado que tem diante de si um espelho vertical na posição 1. Suponha que em um intervalo de tempo ΔT, o espelho se desloque ΔXE, afastando-se de O, e passe a ocupar a posição 2 também na vertical. A imagem simultaneamente passa de I1 para I2, deslocando-se ΔXI. Então vamos lá. Nós temos aqui o observador, que é a pessoa, tá? No ponto O. Temos aqui o espelho, tá? Espelho que está na vertical. Nós temos também o deslocamento, a velocidade, o módulo da velocidade, tá? Não está um pouco visível aí. Aqui nós temos a velocidade. Temos aqui uma distância do observador para o espelho, onde essa distância nós vamos chamando aqui de A, tá? Distância A. Aqui também nós temos outra distância A, que é a mesma, tá? Essa distância daqui para cá, daqui para cá. Ou seja, a mesma distância que está o observador do espelho, né? É a mesma distância que está a imagem do observador para o espelho. Então, essa distância é A. Temos aqui uma distância B, tá? Vou colocar maiúsculo aqui para ver melhor. E aqui também outra distância B. Beleza? Bom, então, essa distância do observador para esse espelho, que é o mesmo espelho, só que deslocado, é a mesma da imagem para o espelho deslocado, que é também imagem deslocada, tá? Então, esse aqui é B. Temos aqui a velocidade, o módulo da velocidade, no caso VI. Aqui vamos chamar de VI, tá? Que é VE, módulo da velocidade VE. Temos o ΔXE, ΔXI e o ΔXI, tá? Bem, então aqui nós temos o seguinte: observa-se pela figura que o deslocamento da imagem ΔXI é igual a 2B menos 2A. Olha só. O deslocamento da imagem, ela estava aqui. Quando esse espelho veio daqui para cá, deslocando esse espelho para essa posição, essa imagem aqui deslocou para essa posição, tá? Então essa imagem é o deslocamento dessa imagem quando esse espelho desloca para esse ponto aqui. Eu faço esse deslocamento para cá, essa imagem desloca para cá. Então, o ΔXI, que é esse deslocamento da imagem, tá? Vai ser 2B, tá? 2B menos 2A. Por quê? Veja bem, eu quero saber quanto é essa medida aqui, né? Quanto é esse pedaço. Então, para eu saber quanto é esse pedaço, eu vou ter que tirar dessa fatia. Vamos dizer que aqui é a fatia inteira, né? O pedaço inteiro. Então, desse pedaço grande, essa parte todinha aqui, se eu tirar essa parte aqui, que é o 2A, vai sobrar exatamente essa parte, que é o ΔXI. Então, esse pedaço é a diferença do maiorzão para esse menor aqui. Então, tirando esse, sobra esse. Por isso, ΔXI é igual a 2B menos 2A, certo? Bom, simplificando isso aqui, fatorando,
coloco o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes B menos A. Certo? 2 vezes B menos A. Bom, esse é o deslocamento da imagem, né? Nós estamos falando aqui de deslocamento de imagem. ΔXi é deslocamento de imagem. O deslocamento do espelho, olha só o deslocamento do espelho. Aqui, ΔXe é o deslocamento do espelho, tá? ΔXi. Então, ΔXe vai ser o B menos o A. Por quê? Porque aqui, esse pedaço, né, onde está o espelho, ó, do espelho para a pessoa, é o B. Mas esse pedaço aqui vai ser a diferença desse B menos esse A. Se eu tenho esse, eu tiro esse e sobra esse. Então, esse pedaço é B menos A. Então, está aqui. Bom, então nós temos o deslocamento da imagem e o deslocamento do espelho. O que nós podemos concluir aqui? Que o ΔXi, portanto, o ΔXi, que é o deslocamento do espelho, da imagem, é igual ao dobro do deslocamento do espelho. Por que é o dobro do deslocamento do espelho? Porque o deslocamento da imagem é 2 vezes B menos A. Deslocamento do espelho é B menos A. Então, esse daqui é o dobro desse, porque está multiplicado por 2. Então, nesse caso, nós podemos dizer o quê? Que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Então, como assim? Digamos que o espelho estava aqui, né? Ele estava nessa posição inicial. Então, se o espelho está aqui, a pessoa está nesse ponto, o espelho está aqui, a imagem dela vai ser exatamente aqui, certo? A mesma distância. Agora, se eu desloco esse espelho, vamos dizer que 1 metro, daqui para cá, fosse 1 metro, né? Desloquei esse espelho 1 metro. Então, a imagem da pessoa que estava aqui, ela vai deslocar 2 metros além da imagem. Então, se o espelho deslocou 1 metro, a imagem vai deslocar 2 metros. Porque o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Ok? Entendido? Bom, dividindo-se esta última expressão por ΔT, o intervalo de tempo gasto nos deslocamentos simultâneos do espelho e da imagem tem-se. Nós vamos dividir por ΔT por quê? Porque aqui nós falamos do deslocamento, né? Variação de espaço. Para eu chegar na velocidade, eu preciso de quê? De variação de tempo. Então nós vamos pegar essa expressão e dividir ela por ΔT. Tá? Vamos apagar aqui para ficar melhor. Então essa última expressão aqui, ó, que é ΔXi, deslocamento da imagem igual ao dobro do deslocamento do espelho, nós vamos dividir ela por ΔT. Por quê? Para exatamente determinar a velocidade da imagem, porque a velocidade é variação de espaço dividido pela variação de tempo. Isso aqui é variação de espaço, que é deslocamento, né, do espelho, etc. Então, vamos ter o seguinte, ó, ΔXi sobre ΔT, 2ΔE sobre ΔT. Beleza? Então, ΔX é ΔXi sobre ΔT igual a VI, né? Que é a velocidade aqui que a gente tinha falado no início, tá? No início, velocidade da imagem, isso aqui. Então, a velocidade da imagem, beleza? Vai ser o deslocamento da imagem dividida pelo intervalo de tempo que ocorreu
esse deslocamento. E na outra expressão, no segundo lado aqui, 2ΔE, 2ΔXE, no caso, né? Dividido para ΔT, vou botar o x aqui, ó, 2ΔXE dividido para ΔT igual a VE, tá? Então a velocidade da imagem é o deslocamento da imagem dividido pelo tempo. Velocidade do espelho é o dobro do deslocamento do espelho dividido pelo tempo, tá? Bom, mas aqui nós vamos tirar esse 2 daqui, tá? Vamos tirar esse 2 porque na fórmula embora esteja 2 aqui, mas na fórmula da velocidade não é dobrada, tá? Não é dobrada. Então fica ΔXE dividido por ΔT igual a velocidade E. Então, isso aqui é o que? Velocidade do espelho, tá? Que é o deslocamento do espelho dividido pelo tempo. Beleza? Então, assim, a velocidade da imagem é 2 vezes a do espelho. A velocidade da imagem é 2 vezes a do espelho, tá? Por quê? Porque o deslocamento, tá, da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Então, vale também para a velocidade, tá? Vale também para a velocidade. Então, vamos lá. A gente vai fazer exemplo aqui para vocês. Vamos trazer um exemplo para a gente poder terminar essa aula. Que é resumida, o conteúdo é bem resumido e também os exemplos são poucos, exemplos resumidos, tá bom? Vamos trazer aqui o exemplo desse aqui. Então aqui está o nosso exemplo, tá? Nosso exemplo aqui que nós vamos falar sobre deslocamento da imagem do espelho. Então o espelho plano vertical, situado a 2 metros do ponto objeto, conjuga a imagem de uma observadora parada. Afastando-se o espelho 3 metros, em uma direção perpendicular ao seu próprio plano, que distância passa a separar a primeira imagem da segunda imagem? Então vocês estão observando aí o que a gente acabou de falar, né? Nós vemos aqui a pessoa, né, que está parada em frente ao espelho, certo? Reflete a sua imagem do outro lado na mesma distância do espelho, tá? Da imagem para o espelho. E então nós temos aqui que o espelho é ele afastado, né? Afasta esse espelho 3 metros na mesma direção perpendicular. E aí essa imagem passa a ficar nesse ponto aqui. Então nós queremos saber exatamente qual é o deslocamento dessa imagem, ou seja, o ΔXi. Então o que nós aprendemos? Que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Então ΔXi é o dobro de ΔXe. Dobro da imagem, dobro do deslocamento do espelho. Então, quanto que o espelho está se deslocando? São 3 metros, tá? Espelho deslocando 3 metros. Então, esse é o ΔXe. O ΔXi é o que nós estamos procurando. ΔXi é igual a 2 vezes ΔXe, que é os 3 metros. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o deslocamento da imagem é de 6 metros. Então, está aí um exemplo, né, um texto tão grande, mas resumidamente, né, se tornou bem simples, bem prático. Só observar a imagem, traduzir. Essa é a nossa resposta, tá? ΔXi igual a 6 metros. Vamos ver mais um exemplo para a gente poder terminar a nossa videoaula de hoje, beleza? Então temos aqui esse último exemplo, né, para a gente terminar. A gente falou no primeiro exemplo da velocidade, aliás, do deslocamento da imagem, certo? Que é o dobro do deslocamento do espelho. E aqui nós vamos falar sobre a velocidade da imagem, né?
Então diz assim, um motorista vê no espelho retrovisor do seu automóvel a imagem de uma árvore à beira do asfalto. Sabendo-se que o velocímetro está marcando 80 km por hora, qual é a velocidade da imagem em relação ao asfalto? Então nós temos o seguinte, que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Se o espelho, o espelho está no carro, o motorista vê no espelho. Então o espelho, a velocidade do espelho é a mesma do carro, Se o espelho está no carro, então a velocidade da imagem que ele vai ver é 2 vezes a velocidade que ele olha para o espelho. É 2 vezes a velocidade do espelho, tá? Então, qual é a velocidade da imagem? Então, VI, velocidade da imagem, é o dobro da velocidade do espelho, que é a mesma do carro, que é 80 km. Bem prático, simples, é fazer a multiplicação, que é equivalente a 160 km por hora. Pronto, é só isso e nada mais, tá? Importante você lembrar e entender dessa questão de dobrar a velocidade, em relação à imagem, velocidade do espelho em relação à imagem. Já no deslocamento, é o deslocamento da imagem, que é o dobro do deslocamento do espelho, tá? Então assim a gente encerra a nossa aula de hoje, nossos exemplos, nosso conteúdo, tá? Passando aí para vocês. E semana que vem estaremos de volta aqui com mais um conteúdo, se Deus permitir. Bom aula a todos vocês e até a próxima.